Vamos fechar nossos olhos, procurar nos desligarmos do nosso dia a dia e ligarmos com a espiritualidade amiga que aqui se encontra, envolvendo-nos em eflúvios de luz e de paz e de amor. Jesus amado, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos concede de aqui nos encontrarmos com os amigos queridos, nesta casa abençoada de oração e de trabalho. Envolve-nos, Senhor, com os eflúvios de amor. Abençoa a todos que aqui se encontram, trabalhadores que se fazem presente na Tua seara de amor. Abençoa todos que aqui aportaram para aqui aprender mais um pouco dos Teus ensinamentos de amor e de luz, para que sirvam cada vez mais de norte nas nossas jornadas da vida. Concede-nos força, concede-nos acima de tudo perseverança, mas também discernimento, para aplicarmos esses ensinamentos que serão proferidos nesta noite, em nosso dia a dia, em nossas vidas. E ilumina, Senhor, a nossa irmã, que fará uso da palavra, para que todos nós, sintonizados com ela, mas acima de tudo contigo, possamos sair daqui levando em nossos corações e em nossas consciências esses ensinos de amor e de luz. Que a Tua paz e que Teu amor conforte a todos nós nesta noite agradável e amena, por hoje e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. É sempre com muita alegria que nós estamos aqui juntos para refletirmos os ensinamentos trazidos por Cristo, mas com os conhecimentos que a doutrina dos Espíritos nos oferece. Então, não vamos falar de outros, vamos falar de nós mesmos. E principalmente, todo e qualquer tema que eu acho que aborda aqui esta casa, não estamos falando dos outros, estamos falando de nós. Então aqui o título hoje, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Será que estaremos falando de nós? Então vamos descobrir em que sentido é que está pautada essas informações. No Evangelho de Lucas, diz exatamente: conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Sarça é uma planta espinhosa. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala de que está cheio o coração. Então nós vamos observar, primeiro, é daquilo que nós temos dentro de nós que vai fazer a nossa propaganda. Não é daquilo que está ao nosso exterior, mas daquilo que temos guardado lá do íntimo nosso. E ainda continua no Evangelho de Mateus: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, seus frutos. E eu coloquei uma imagem proposital de um lobo
vestido de uma pele de ovelha, de cordeiro, manso, não é? E essa figura pode representar muito bem nós mesmos. Porque por muitas pessoas que possam dizer, mas eu não faço mal a uma mosca, já se rotulando de bom, de santo, de puro. E quando na verdade se encontra numa situação em que se sente provocado, ferido, aí mostra exatamente esse lobo que ainda habita dentro de nós. E é um lobo voraz, é um lobo que assalta, né? Que rouba de nós os valores que nós precisamos construir em nós mesmos para que nós possamos ser verdadeiramente felizes. E ainda continuando a passagem evangélica diz: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, se salvará. Então, pensando nessas palavras, nós vamos observar que, há tempos atrás e na atualidade, existem muitos que promovem a sedução com o verbo, o poder de persuasão, de convencimento, onde a fala encanta. E muitos ficam seduzidos por aquele discurso. E quando muitas vezes dizem que são os enviados do alto, que estão trazendo uma mensagem de boa nova, e que muitas vezes por trás se esconde coisas perigosas, como a vaidade, a ambição, né, a maledicência. Então tudo isso aí nós precisamos ter cuidado, e nós, como influenciadores e influenciados, poderemos ser sim esses falsos profetas, e poderemos sim ser esses seduzidos. Então é por isso que Jesus recomendava sempre do orar e vigiai, para a gente ter cuidado, para a gente poder discernir, ter o bom senso de saber encontrar, distinguir o que é bom, o que é o bem, para que a gente não possa cair nas armadilhas. Então isso aí tudo, essa conversa toda, vai resultar nessa reflexão, que nós precisamos ter cuidado com essas coisas. E ele diz ainda, né, que aqueles, sim, que os falsos profetas seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade vai esfriar. Há muitas pessoas assim, já descrentes de tantas coisas ruins, ou de tantas coisas amargas que já passaram, que não acreditam no bem. Isso é ruim para nós, porque nós somos herdeiros de Deus, de um Pai boníssimo. Então temos a essência divina em todos nós. E por que a gente vai subestimar ou vai nos tornar indiferentes para o que é bom? Porque sofremos, porque fomos alvo de maldades, porque fomos enganados. Nós precisamos levantar a bandeira do bem sempre. Seremos ainda assaltados muito pelas energias inferiores, pelos fluidos deletérios. Nós seremos ainda, mas cabe a nós cuidar de nós mesmos, para que quando nós sejamos por acaso visitados por essas energias tão inferiores, aquilo não nos atinja. Então nós não estamos falando de pessoas tão longe de outros, ou só estamos falando do mundo terreno, ou só estamos falando do mundo invisível. Estamos falando de nós mesmos. Essa advertência no Evangelho é para todos nós, para termos cuidado com esses falsos comunicadores, esses falsos mensageiros que vêm muitas vezes nos seduzir. Então, ainda no Evangelho, diz: se alguém vos disser,
o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então isso é comum, porque nós ainda somos criaturas que precisamos tocar, ter provas para acreditar na comunicação, no intercâmbio do mundo maior conosco. Quantas vezes flagramos alguns espíritas, aqueles que já abraçaram a doutrina espírita, aqueles que são simpatizantes, aqueles que já têm acesso às informações do mundo espiritual e que muitas vezes deixam a desejar essa certeza. Será que é possível isso no mundo espiritual? Então, exatamente quando estão vacilando nessa informação, nessa confiança, nós somos presas fáceis para esses mensageiros enganosos, porque nós precisamos compreender que quando nas comunicações espirituais, prestemos muita atenção à qualidade da mensagem. Não fiquemos atentos à autoria da mensagem, porque já sabemos de muitos embustes a dizer que receberam mensagens. Isso já ouvi muito, de pessoas com menos de 20 minutos de desencarne. Já chegou a informação na nossa casa de querendo saber se é possível, que acredita, porque foi fulano quem disse. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós precisamos buscar conhecimento e informação e, aliado a isso, trabalhar no bem, para que nós nos protejamos das coisas enganosas, para que nós tenhamos discernimento do que é bom e do que não é, para que nós possamos enxergar nas mensagens que virão, ou que já existem, o que há de bom e de verdadeiro na mensagem. Não nos preocupando na autoria, porque muitas vezes, e como sempre, os espíritos mais superiores do que nós não têm necessidade de assinar a mensagem. Algumas autorias dentro do Evangelho, né, e nas obras de Kardec, vêm com autoria para dar maior ênfase a todos nós, porque trata-se também de um estudo, de um tratado de informações, que é preciso também que nós entendamos aquelas coisas que se passaram, que foram registradas. E isso é importante também. Afinal de contas, existe também a ciência, que também caminha com essas informações. Mas nós, homens de hoje, mas que trazemos uma bagagem de experiência lá no passado, nós não precisamos ficar preocupados com a assinatura da mensagem. E principalmente com os nossos contemporâneos, com os nossos parentes. Recebi uma mensagem do meu avô. Ah, é do meu avô, não é do meu pai. E fica fazendo essa propaganda, quando na verdade o mais importante é o nosso trabalho, é o nosso compromisso com o bem, com a causa maior, que são as recomendações de Jesus. E João, na epístola primeira, diz: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quando ele diz exatamente, quando ele quis dizer que a gente se preocupe para saber se os espíritos vêm de Deus, é uma expressão no sentido se realmente aquilo que eles trazem, aquela informação, se coerente com a mensagem divina, se é coerente com a mensagem, se é boa, se fala do bem, se tem o amor, se tem a recomendação maior. E a gente precisa saber disso. E não os falsos profetas que se encontram em todo o mundo, no mundo terreno e nos mundos
imateriais e visíveis. Também nós sabemos. Então é preciso compreender que muitos desses falsos profetas, que são espíritos ainda inferiores, que muitas vezes, com a voz mansa, vem povoar a discórdia. Vem trazer, vou usar a palavra minha agora, entre aspas, as fofocas, os mal-entendidos, para que nós que ainda não alcançamos verdadeiramente a mensagem grandiosa do Cristo, ainda não exercitamos tanto quanto ele gostaria, nós caímos nessa cilada, porque somos muito ainda influenciados. E influenciamos, porque a partir do momento que eu escuto aquela mensagem, que me deixa uma discórdia nos pensamentos, uma dúvida, uma desconfiança, e eu propago aquilo, eu também estou sendo semeadora dessa mensagem negativa. Eu também estou fazendo o papel do falso profeta. Então a advertência é nesse sentido. Os verdadeiros profetas, e o Livro dos Espíritos nos diz, na pergunta 624, qual é o caráter do verdadeiro profeta? Do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Não disse que só era pelas suas palavras, mas acima de tudo pelas suas ações, pela sua prática, pelo seu exemplo. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Jamais. Então, o verdadeiro profeta, o verdadeiro cristão, é aquele que é um homem de bem. E a gente sabe que aquelas características todas do homem de bem, que é o que nós almejamos, é, acima de tudo, amar, reconhecer no próximo a própria pessoa, que é ele, saber das suas necessidades, fazer o bem sem estipular condição nenhuma, amparar, socorrer, consolar, trabalhar, servir, compreender. Então, tudo isso aí são características do homem de bem. Em nenhum momento disse levar uma informação duvidosa para plantar a dúvida, a discórdia no outro e aquele outro propagar. Então a gente sabe que o verdadeiro profeta é um homem de bem e, claro, inspirado na lei maior, na lei divina, nas recomendações de Jesus, que é a lei do amor, acima de qualquer coisa. No capítulo 21, no item 9, o Espírito Erasto... Fiz uma coisa errada. O Espírito Erasto diz, numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Ou seja, o próprio comunicador da mensagem vai dizer, eu sou fulano, sou o enviado de Deus. Eu vim enviado do alto para dizer isso. E a gente fica aqui pensando, será que há necessidade dele se apresentar dessa forma? Não é? Então, na verdade, ele quer dizer que esse verdadeiro profeta, ele é adivinhado, ele é reconhecido pela sua obra, pelos seus atos. O primeiro, o verdadeiro profeta, é humilde e modesto. E o segundo, o falso profeta, é orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez. E como todos os mendazes, que são os mentirosos, parece sempre temeroso de que não lhe dê crédito. Você acredita no que eu estou dizendo? Você acredita que ele não tem certeza se você está confiando. Então ele fica temendo, fica naquela dúvida, será que fulano está acreditando em mim? Não é?
quando o verdadeiro não tem essa preocupação. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitos de nós ainda não desenvolveu a percepção de identificar o falso do verdadeiro. Nós somos muito suscetíveis a cair numa armadilha dessa e acreditar cegamente, a ponto de até divulgar como se fosse a fidelidade da mensagem divina. Então precisamos ter muito cuidado. Os falsos profetas, eles existem aqui no mundo entre os seres encarnados. São pessoas que mentem, pessoas que enganam para tirar sempre proveitos materiais. E sabemos, daqueles que trazem mensagens, cobrando, fazendo mercado, né, comércio. Nós vamos ver isso quando nós tratarmos dos médiuns, né? Encontramos também os falsos profetas nesse outro lado da vida, na imortalidade, ou seja, no mundo dos espíritos. E esses falsos profetas fazem de tudo para nos iludir. Então aqui nós não pensemos que esses falsos profetas, comunicadores, só são os espíritos do mundo invisível. Nós aqui encarnados também somos. E nós, né, quando nós vamos nos vestir desse falso profeta, nós usamos as ferramentas, a fantasia, aquela artimanha da ilusão, do convencimento, para que o outro, principalmente o outro fragilizado, acredite fielmente no que a gente está falando. Então a gente tem que entender que esses chamados falsos profetas habitam o mundo terreno e o mundo dos espíritos, o mundo invisível. Trazem-nos costumeiramente ideias esdrúxulas, revelações bombásticas e mentirosas, na certeza de que serão cridos pelas pessoas ingênuas, pelas mentes incautas. Já perceberam que muitos e muitos, quem aqui já teve a oportunidade de presenciar comunicações mediúnicas, né? Já perceberam quantos espíritos ainda inferiores trazem notícias terríveis, bombásticas, como aqui o texto diz, né? Só traz desgraça nas informações. Ameaças para causar medo, chantagens de dizer, muitas vezes, se você fizer tal coisa, isso pode não acontecer. E a pessoa que não tem conhecimento suficiente, ou não desenvolveu essa percepção de identificar, muitas vezes cai nessa história. Fica com medo daquilo que ouviu, daquilo que foi advertido. Então a gente precisa buscar o conhecimento, né, compreender, trabalhar no bem, para que a gente não seja alvo de cair numa coisa dessa. E a gente procure ser sereno, e a gente procure abrir bem os olhos, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, prestar bem atenção, para que a gente não caia nesse golpe. Uma palavra tão comum hoje, né? Golpe. Então diz aqui, essa ingenuidade e essa credulidade ocorrem sempre com maior intensidade naqueles que ignoram, naqueles que desconhecem como é que funciona o mundo espiritual. Ou seja, naquele que ignora como é que funciona as leis de Deus. Então, essa intensidade, isso aí, essa credulidade, vai ser mais intensa em quem não tem o conhecimento das leis divinas. E não estou falando de pessoas que muitas vezes estão sentadas na plateia. Muitas vezes são das próprias pessoas que estão na frente. A gente precisa entender que nós não somos seres formados já com a bagagem completa. Nós somos criaturas em formação, buscando conhecimento, aprendendo sempre,
muitas vezes se atropelando, muitas vezes errando, cometendo escolhas enganosas, mas com o intuito de aprender para melhorar. Aí vem essas pedrinhas no meio do caminho, muitas vezes para testar o nosso grau de maturidade nos valores que são essenciais ao nosso espírito. Então isso aí é importante. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, é através das recomendações que Ele nos deixou, aquelas recomendações do amar, da caridade maior, da compaixão, da humildade, do servir. Tudo isso aí é o caminho que vai chegar ao Pai. E Ele disse: eu sou a verdade. A verdade. As recomendações do Cristo são aquelas em nosso benefício, para o nosso aprimoramento, para que nós sejamos felizes, para que, enfim, nós adentremos ao reino dos céus, não no espaço geográfico, mas na questão da harmonia, no estado consciencial de paz, de harmonia. Então isso é que é o importante. E é a vida latente, a energia, a vontade maior de se sentir vivo. Então a gente precisa disso. A gente precisa desse caminho que Jesus nos ofereceu. Nós precisamos compreender. E a nossa grande luta é realmente chegar no patamar maior da perfeição. Chegaremos? Sim. Porque nós estamos na grande luta para atingir a perfeição. E é por isso que precisamos colaborar com o progresso da humanidade, para que os mundos também progridam e sejam mundos superiores. Nós já sabemos que estamos mergulhados num mundo de provas e expiações. E esse mundo caminha para atingir a condição de regeneração. Então todos nós caminhamos para frente. Ninguém vai dar um passo para trás. Devemos desconfiar daqueles que afirmam ter o monopólio da verdade, de tudo e que demonstre arrogância. Devemos avaliar seus atos para nos certificarmos de que seus frutos serão perfeitos. Cuidado. Quando a gente diz que devemos desconfiar daquele que tem o monopólio da verdade, não é que a gente tem que disseminar desconfiança nas pessoas, mas é a gente ter aquele sinal dentro de nós, não é? Que a gente primeiro investigue silenciosamente. Silenciosamente. Investiguemos aquilo que está sendo oferecido, porque nós estamos abraçando uma doutrina que nos diz que a fé tem que ser raciocinada. Não pode ser uma fé cega. Tome, acredite nisso. Não. Vamos investigar, vamos questionar, para que nós possamos compreender onde é que está a verdade naquilo. Então nós precisamos buscar o conhecimento. Não podemos ficar ignorantes. E ele diz exatamente: cuidado, porque muita gente que diz que é o detentor da verdade, muitas vezes é arrogante. Usa da arrogância para provar que ele está certo, que ele é que é o certo e que os outros é que estão errados. E onde está a modéstia? Onde está a humildade nisso? Então é nessa desconfiança que nós estamos nos referindo. É nesse sentido. Emmanuel, no livro Consolador, coloca o apostolado dos médiuns, que nós sabemos que são chamados de profeta na antiguidade, mostrando com clareza que a mediunidade não é ofício do mundo. Portanto, não devem transformar suas faculdades mediúnicas em fonte de renda material.
sendo preferível que abandone suas faculdades psíquicas antes de estabelecer um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Isso é antigamente? Também, e hoje. Pessoas que já se aperceberam ter essa mediunidade, muitas vezes ostensiva, e que, sabendo disso, aquilo mexe com o ego, a vaidade, né? E aquilo também é tentado nos prazeres do mundo interior, e muitas vezes o convite para que aquilo possa ser comercializado é grande. Começa devagarinho, daí a pouco já está a tabuleta pregada na porta de casa. Outro dia eu vi, numa cidade pequena aqui de Pernambuco, e numa cidadezinha que mais parecia uma vila, de tão pouquinhas casas. E tinha lá escrito, uma letrinha bem desorganizada: médium fulano, deita-se cartas. Deita-se. Engraçado, né? Então ali já era uma propaganda de aquela pessoa ter uma faculdade mediúnica e que já vai fazer o atendimento. E dizia até o preço, quanto era, né? Quanto era. E a gente fica na preocupação, mas não a ponto de nos tirar o sono, porque cada um de nós resgatará toda atitude e pensamento que nós exercemos, com toda certeza. É a justiça divina. Ninguém vai resgatar uma atitude, um pensamento de alguém por alguém, terceirizado. Isso não existe. Então aqui diz assim: é preferível que você abandone essa faculdade mediúnica, né, do que você entrar num comércio, numa atividade criminosa, porque mais tarde você vai resgatar as lágrimas disso. Porque comercializou o quê? Aquilo que Jesus nos disse: o que for dado de graça, né? A gente de graça também deve repassar no sentido do bem. Porque a mediunidade é uma ferramenta maravilhosa. Ela é uma ferramenta para ajudar no progresso da humanidade. Ela é uma ferramenta para trazer o bem para as pessoas. Então é preciso que aquele que tem essa faculdade mais desenvolvida tenha consciência disso aí. Emmanuel também enfatiza muito que o primeiro inimigo do médium está onde? Dentro dele mesmo. Porque a vaidade, não é? É daquilo que ele faz dessa sua faculdade mediúnica. Frequentemente é o personalismo, a ambição, a ignorância, ou seja, fatores que vão denunciar a inferioridade moral do médium, né? Contra esse inimigo é preciso movimentar energias íntimas pelo estudo, o conhecimento, pelo cultivo da humildade, né, para acabar com o orgulho, pela boa vontade, com o melhor esforço da alta educação. Então, muitas vezes, quando há esse esclarecimento para aquele que está, muitas vezes, no desenvolvimento mediúnico da casa espírita, né, que já se conhece, já tenho isso, aí quando começa a estudar as obras, principalmente as recomendações do Livro dos Médiuns, e é muita exigência, melhor eu abandonar. E alguns companheiros nossos abandonam, não querem, porque dizem assim: eu não quero trabalhar. Não quer trabalhar. Às vezes até a gente brinca e diz: mas você não está trabalhando para outra pessoa, não. Você está trabalhando para você mesmo, para Jesus, que aquilo automaticamente vai lhe beneficiar. Não, mas é um compromisso. Porque muitas vezes o compromisso exige disciplina, renúncia, humildade, silêncio para não haver críticas, não é? Então são aquelas coisas que são exigidas, como todo trabalho nobre. E quando a pessoa não se diz preparada para isso, muitas vezes deixa para lá.
Outro dia nós estávamos conversando sobre isso, de uma certa preocupação de pessoas que começam o desenvolvimento mediúnico e muitas vezes abandonam. E eu, não sei se é por um conformismo meu ou um consolo, eu digo assim, não te preocupes, vai voltar. Pode voltar com 40 anos, mas vai voltar. Porque no momento não se diz preparado para as renúncias, preparado para o esforço. Não está maduro ainda para compreender quão maravilhosa é essa oportunidade. Então, afasta-se, muitas vezes até para não cometer o tal crime, mas vai voltar. Por que vai voltar? Porque vai perceber mais tarde a necessidade, a ferramenta maravilhosa que é. Né? Concluindo, a luz definitiva para que vençamos no nosso apostolado mediúnico está na claridade que a vivência do Evangelho de Jesus nos permite, nos proporciona. Então não dá para ser médium se não compreender Jesus, se não compreender a mensagem do Cristo. Não dá para ser apenas o canal de comunicação sem participar, apenas sendo o canal mesmo, o veículo, sem participar como espírito, porque todos nós somos espíritos. Então é preciso compreender isso, que o apostolado mediúnico só pode ser vivenciado na sua integridade, se compreender a mensagem, o Evangelho do Cristo. Não dá para separar isso. O Cristo fez inúmeras advertências, né? Porém, os habitantes desse planeta não as levaram a sério. Até o presente, gente, eu não peguei esse texto no hoje. Isso está bem antigo, mas cabe bem hoje. Políticos e religiosos continuam a explorar a credulidade do povo. Desculpem ler esta frase no momento tão atual da nossa sociedade, do nosso país. Mas qualquer um de nós pode agir como falso profeta. Aqui nesse texto está citando políticos e religiosos, mas não só são esses, não é? Que pregam um discurso e que até exploram a credulidade do povo. Estão aí a prometer dinheiro e sucesso, negociando Deus e Jesus no atacado e no varejo. É ou não é? Vocês já presenciaram isso? Discursos onde colocam Deus, Jesus, é em nome dele, é em nome dele, é em nome dele, e se comete tanta atrocidade. Mas isso não foi recomendado por ele. Somos nós. Somos nós que atropelamos, que deturpamos a mensagem. A propósito, lembro do que disse o Espírito, isso aqui foi tirado de Crônica de Alentum, né, de Humberto Campos, e ele diz aqui, a propósito, lembro do que disse o Espírito Judas, numa noite ao Espírito Humberto Campos, lá em Jerusalém, sobre as negociatas que os falsos profetas fazem em seu nome, até hoje, em emissoras de rádio e TV, bem como em suas próprias igrejas, nos seus próprios templos e até mesmo em suas casas, né? Só que Judas não é e nunca foi um falso profeta, embora tenha passado a história como vilão da morte do Cristo. Quanto ao Divino Mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque isso foi do texto do livro, né? Porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Então a gente pensa assim, ah meu Deus, Judas era naquele tempo. Existem Judas ainda? Muitos. E comercializam, não é? E ainda se vendem. E passam informações para prejudicar o outro com um preço estipulado. E ele diz, o Espírito de Humberto de Campos conclui dizendo, os novos negociadores do Cristo não se enfocam depois de vendê-lo. A gente tem que se preocupar nesse sentido, não com o outro, do que o outro está dizendo e fazendo, mas da parte que nos cabe. Porque se assim o fizermos, cada um vai pensando no
no que está pensando, no que está fazendo, naquilo que está de valores maiores, a honestidade, o bem, a solidariedade, a compaixão, a humildade, a paciência, a tolerância. Tudo isso aí, se nós vamos nos revestindo verdadeiramente disso, e 1, e 2, e 100, e 1000, e milhares, nós vamos contagiando o mundo com as coisas que são boas. Uma pena é que, do mesmo modo que podemos ser disseminadores do bem, somos também disseminadores das coisas negativas, daquilo que desestimula. E isso é que está o nosso grande rótulo de falso profeta. Quando a gente realmente pisa na bola e fica realmente disseminando coisas ruins. E isso toma uma proporção tão grande nos tempos de hoje, com a tecnologia, não é? Com essa globalização, esse encurtar de distâncias. O que mais vemos nas redes sociais são informações mentirosas, forjadas, montagens. E aquilo é propagado como se fossem verdades. Tenhamos muito cuidado com isso. Há montagem de postagens que colocam até autores. Flagrei uma com textos e colocaram que era de Allan Kardec, nunca foi. E basta que vocês sabem como é a rede social. Colocou lá, a gente compartilha e já vai para outra página. E aquilo vai rápido. E não foi Kardec quem disse aquilo, não. Nós temos condições de construir um post, né? O advento da tecnologia nos permite formar um post, pegar uma imagem, colocar uma frase e botar o autor que a gente quer. Cortar a cabeça do autor, né? A gente também faz isso. Então a gente tem que ter muito cuidado para não estar copiando os falsos profetas, esses falsos cristos, ficar disseminando uma verdade que você diz que é sua e você quer que o outro aceite. Muito cuidado, porque da mesma forma que nós estamos tendo essa oportunidade, essa facilidade, nós também desenvolvemos uma grande intolerância às diferenças, não é? Em todos os sentidos. Então a gente precisa ter cuidado nesse sentido aqui. E aqui, tirado de Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, não é? Essa mensagem de Emmanuel, ela é muito sugestiva para a gente refletir. Diz assim: ante os falsos profetas, acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso dos teus empreendimentos morais. Não procure um culpado, porque isso é comum a todos nós. Quando alguma coisa deu errado, não saiu como a gente queria, a gente vai atrás do culpado. Ah, mas foi você que me disse, foi você que me indicou. Foi lá no centro que me disseram. Mas esses fracassos, né? Isso que não corresponde às expectativas nossas, é a nós mesmos que nós devemos. Porque somos nós quem depositamos a expectativa daquilo. São os empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados, segundo a espécie das nossas imperfeições. De acordo com a classificação dos espíritos, nós somos espíritos imperfeitos. Então, por essa condição, nós somos muito tentados, né? Pelas coisas inferiores, pelas paixões terrenas. Nós somos muito alvo disso. E diz aqui: não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Ou seja, nós precisamos compreender que a gente só vai despertar no outro os valores que nós precisamos ter, construir dentro de nós, aqueles imperecíveis, né? Quando nós formos exemplo. Porque não adianta se encher de pérola, de coisas boas, de atributos materiais, porque isso só engana os olhos desses que nós ainda estamos mergulhados. Precisamos compreender
que nós vamos atrair o que é bom pelo que aquilo que tiver cheio o nosso coração. A gente precisa compreender isso. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro. Todos somos induzidos ao erro na pauta da nossa própria estutícia, que é a falta de juízo. Nós temos ainda muito, né? Eu ia chamar o senhor de professor, mas é. Falta de juízo ainda temos muito, né? É uma expressão do tempo da minha avó. Não sei nem se usam mais hoje. Falta de juízo. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade. E sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se propõem a explorarmos a insensatez e a cobiça. E eu me lembrei de uma coisa engraçadinha que uma vez Divaldo contou numa palestra e disse assim, uma pessoa chegou para ele e disse assim: ai, Divaldo, eu sonho tanto, eu queria que você decifrasse o sonho. E a senhora sonhou com o quê? Olha, eu costumo jogar no bicho, joguinho de bicho, né? E aí, todo mundo vem para mim e me pergunta: ai, sonhei com isso, o que é que eu jogo? Aí eu digo: a senhora acerta no palpite? Sempre acerto. É mesmo, sempre acerto. Aí uma determinada pessoa chegou para ela e disse assim: olha, eu sonhei com uma lagoa. O que é que eu vou jogar? Ela disse: jacaré. Jacaré? Vou jogar. E quando chegou lá, aí disse assim: olha, não deu jacaré não. Não deu jacaré? Não deu, deu macaco. Mas você não compreende o sonho. Onde é que o jacaré vive? Na lagoa. E a lagoa é onde? Dentro da floresta. Quem é o rei dos animais? O leão. Sim, e o leão está rodeado de quem? De árvore, de outros bichos. E na árvore, quem é que sobe? O macaco. Então foi você que não compreendeu o sonho. Não compreendeu. Então, vinha sempre com coisinhas. Você vai... Mas você me disse que ia acontecer isso. Bom, eu disse daquele jeito e você foi pensando no outro. E a gente vai arrumando a história. A fantasia. Nós somos muito ligados ainda à fantasia. Aos palpites, né? Nós somos muito tentados. E ele diz assim, e a gente só acredita naquilo que a gente quer. Se disser assim, mas estás tão bonita, a gente acredita. Agora se disser, teu cabelo não está bonito hoje, mas olha o que fulano disse de mim. Está só sendo cega, né? Parece que não enxergou. Quer dizer, a gente ainda é isso mesmo, pela nossa inferioridade. A gente ainda cai nessas coisinhas, nessa fantasia. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico, ou mesmo sem estar, mas sem o traje físico, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. E que por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar no exemplo. Para quê? Para que a gente possa melhorar sempre a nossa conduta. Então, se nós queremos ser e já somos seguidores de Cristo, a gente precisa melhorar nossa conduta moral, os nossos pensamentos e as nossas ações. Não tem outro caminho. Não vale assim alegar confiança na palavra de quanto nos sustentam a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é, no fundo, uma simples mudança de vestimenta, não é? Sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação moral. Então, não é pelo fato de dizer, olha, mas foi um espírito que disse. Quando a gente usa essa palavra espírito, a gente está se referindo a quem já desencarnou, né? Não, mas é um espírito desencarnado que veio dizer. Sim. E esse espírito desencarnado? Qual é a moral dele? O que é que ele traz para a gente poder identificar que ele realmente está dizendo uma verdade? Então, não só é o fato de dizer que ele não tem mais a roupagem terrena, que ele está apto a se sentir um verdadeiro profeta. A gente tem que ter cuidado. E daí, as casas espíritas que apresentam reuniões de desobsessão, desenvolvimento mediúnico, estão pautadas para ter o maior cuidado, a maior cautela nessas comunicações. Não é? Principalmente quem está sendo doutrinador,
aquele que está sendo o ouvinte daquela comunicação, para poder discernir e saber fazer a orientação adequada. Diz no apóstolo: porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com a execução de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala, está bem pertinho. Né? A ilusão admitida é a nossa própria ilusão. Apetite insuflado é o apetite que acalentamos, né? Essa vaidade. É isso que, quanto mais a gente se sentir vaidoso e receber insuflamento para que essa vaidade aumente, pior para nós. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Traduzindo, somos responsáveis. Não podemos acusar o outro. O outro ofereceu, mas uma vez que a gente quis, a gente recebeu porque quis. Então, a nossa responsabilidade também está aí, admitida. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz do nosso caminho, e cotejando com as lições dele, avisos, informes, mensagens e advertências que não sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são os nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos por fim contra o assédio de todo o mal. Então, isso são advertências que Jesus nos trouxe com o maior carinho, sem nos obrigar a nada, sem nos forçar a nada, sem nos violentar em nada. Trouxe a mensagem cheia de amor, com paciência, para que nós compreendamos. E uma vez compreendida a mensagem, cabe a nós o desejo, a boa vontade de nos modificando, nos melhorando. E ele diz aqui, e com essas três revelações, né? Moisés, Jesus, cristianismo, e o Consolador prometido, a terceira revelação, nós observamos quanto é grande o tesouro que nos é oferecido. A gente diz muito isso. O tempo é agora, é hoje. Não deixemos para amanhã. O que nós compreendemos dos falsos profetas, falsos cristos, somos nós mesmos, quando deturpamos a mensagem do Cristo e passamos elas para o outro e pregamos e praticamos de maneira negativa, povoando, mesmo que com a desculpa do sem querer, povoando a discórdia, povoando muitas vezes a maledicência, porque cabe a nós, seguidores do Cristo, se assim nós já nos consideramos, diante de uma dúvida, diante de algo que não sabemos se é verdade, lembrar daqueles três crivos, daquela historinha da peneira dos três crivos. É bom, é útil, é verdade mesmo. Quando a gente pensar nisso, antes de disseminar, a gente vai se corrigir um bocado. Porque isso vai nos obrigar a pensar. Se eu realmente disser isso ou fizer isso, será que eu vou prejudicar alguém? Será que isso vai ser bom para aquele alguém? Será que vai ser útil? E a gente precisa compreender isso. A gente precisa sempre pensar no outro. Porque será que aquilo que eu pretendo fazer ao outro, eu gostaria que fizessem para mim? Então, tudo isso aí, essas reflexões, todas estão no receituário de felicidade que Jesus nos deixou. Está tudo lá. E o sentimento maior dessa boa nova é o amor. O amor incondicional. Para que a gente possa nos amar, para que a gente possa nos sentir mais irmãos,
Porque nós sabemos por hora, por palavras, mas a gente precisa viver na realidade esse espírito de fraternidade em todos nós. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, que nós tenhamos força, coragem e vontade para arrancar de nós essa tendência inferior de sermos ainda falsos profetas. Que Jesus nos dê a sua paz e que retornemos aos nossos lares mais felizes, muito mais felizes, pela grande certeza que Jesus está em nós. Muito obrigada. Convidamos uma pessoa para fazer a prece. Amado Mestre Jesus, agradecemos pelos ensinamentos da noite de hoje, que possamos cada vez mais refletir no Cristo, para que o Cristo possa se refletir em nós. Que as lições aqui recebidas possam calar fundo em nossos corações e que pensemos muitas vezes, antes de disseminarmos qualquer informação duvidosa, qualquer informação que possa prejudicar o nosso próximo. Que aqui, já conscientes do amparo do alto, possamos seguir em frente, com coragem, com confiança, pois sabemos que somos hoje instrumentos e que sejamos, pois, cada vez mais instrumentos do amor e da paz, assim como Cristo nos ensinou. Que possamos voltar aos nossos lares em paz, refletindo sempre sobre esses ensinamentos valiosos. Que assim seja.